Hoje no Museu dos Quadrinhos, um evento que marcou a história das HQs para sempre, para o bem ou para o mal. Fica comigo, depois da vinheta. Tudo bem, galera? Bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos aqui do curso de desenho Gico HQ. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se faça aqui, por favor. É um canal voltado para quadrinhos antigos, vintage, isso aí. A história das HQs. Tem muito canal que fala de lançamentos, né? A gente até fala um pouquinho de lançamento do programinha Drops, mas aqui no Museu dos Quadrinhos e no Edição de Colecionador, que vai ao ar toda sexta-feira, o foco é quadrinho antigo. E hoje, como não poderia deixar de ser, eu separei um dos marcos das HQs, que eu considero, para o bem ou para o mal, como eu falei na abertura, que é a morte do Super-Homem, que a gente vai ver com muitos detalhes e muitas imagens já, depois de alguns avisos. Bom, lembrando, eu gosto sempre no comecinho do vídeo lembrar que aqui é o canal do curso de desenho, o curso de desenho Gico HQ, que já existe há 7, estamos caminhando para 8 anos aí de atividades, e o curso agora também tem aulas online. Então, se você tem vontade de desenhar, de repente você desenhava e parou, quer retomar esse hábito, se você está começando agora, um hábito super bacana, né? Relaxante, trabalha a criatividade. Bom, considera aí, se você tem 2 horinhas em algum dia da semana para fazer essa atividade, vem estudar desenho aqui com a gente. O curso está aceitando alunos novos, iniciantes, e não importa a idade, tá? Eu gravei aqui nesse vídeo, nessa cartelinha, são 10 perguntas mais frequentes sobre como que funciona o curso, como é que é esse negócio de curso de desenho online, dá para fazer isso mesmo? Lembrando que nossas aulas não são gravadas, tá? São ao vivo. Então, se você quiser tirar a dúvida, aqui nesse vídeo tem, e aqui na descrição do vídeo também tem as formas de contato. E os meus quadrinhos autorais, toda a saga do Salomão Ventura, o Caçador de Lendas, e também os super-heróis brasileiros aí do Esquadrão Vitória, que fazem uma homenagem aos quadrinhos da Marvel da década de 60, do Jack Kirby e do Stan Lee, estão à venda. Então aqui na descrição do vídeo você também vai encontrar o link para comprar os quadrinhos ou até mesmo ler gratuitamente lá no site do Caçador de Lendas, tá bom? Então convido você a conhecer um pouco mais da minha atividade como quadrinista, beleza? Então vamos lá, hoje o motivo do vídeo, como eu falei, é a morte do Super-Homem, que mais do que uma história é um evento quadrinístico. A gente vai comentar a edição em formatinho de quando foi lançada em 1992. Mas antes da gente entrar nas histórias no show de imagens, vale um pouquinho de história de bastidores. Bom, olha só, a DC Comics em 92 vinha amargando perdas e perdas de venda para a Marvel, e logo entrava no jogo também um novo peão que viria desestabilizar totalmente o mercado de quadrinhos americanos, chamado Image Comics. E por falar em Image Comics, se você quiser ver como que ficou a minha versão do Esquadrão Vitória, que eles são baseados nos quadrinhos dos anos 60, para esse estilo Image de ser, eu já fiz 2 lives aí de desenho recriando meus personagens nesse estilo, e essa semana vai ter mais uma onde eu vou fazer a cor, pelo menos tentar fazer a cor de todos eles, e você pode conferir aqui nessa cartela como é que foi o processo de desenho, tá? Mas depois a gente vai falar mais sobre Image. Voltando aqui para a história de bastidores. Então, a Marvel vinha dando uma coça de vendas na DC Comics, porque eles começaram a perceber que existiam recursos de marketing, basicamente isso, que faziam as revistas vender mais, simplesmente colocando, às vezes, uma capa alternativa, um brinde, uma capa com um efeito metalizado. Toda vez que a Marvel lançava uma coisa assim, com uma campanha de marketing, vamos dizer, por trás do quadrinho, a venda explodia. Fora isso, já vendia mais do que a DC Comics mesmo. E a DC sabia, ou pelo menos achava, tinha certeza que os personagens e as histórias deles eram melhores que da Marvel. Eles não mereciam estar amargando esse prejuízo de vendas. Então, eles resolveram virar o jogo dentro do próprio campo da Marvel. O que eles fizeram? Vamos fazer um grande evento. Grande evento vende bem. E que melhor, né? Que maior grande evento do que matar o maior de todos os super-heróis. Então, essa é a história por trás da morte do Superman. Não foi nada muito elaborado, nem nada muito pensado, que envolvesse um arco muito longo. Não, eles simplesmente queriam vender mais. Claro que quando o Jerry Ordway, que fazia os roteiros na época, propôs essa morte, esse grande evento, né, ele sabia que eles não iam manter a morte do Super-Homem por muito tempo.
já tinha o planejamento de quando ele ia morrer, quando ele ia ficar ausente dos títulos, quem iria substituir e quando ele iria voltar. Tudo já estava planejado. A DC Comics não ia matar a galinha dos ovos de ouro, e a morte dos quadrinhos, a gente sabe, é bastante relativa, né? Mas esse foi um evento que deu certo, vamos dizer assim. A revista vendeu mais de 4 milhões de exemplares nos Estados Unidos, batendo inclusive os títulos da Marvel. Abocanhou parte do mercado de volta, que a Marvel vinha só crescendo. A Image já estava entrando na parada, vendendo também na casa de milhões, coisa que hoje é impensável, né? Ninguém vende mais 1 milhão de títulos, de exemplares de nada. Eles estavam vendendo 4, 5 milhões. Bom, mas o objetivo foi alcançado, mas como eu falei, já estava tudo estabelecido, planejado, teve toda uma preparação. Logo quando o Superman, depois da morte dele, já teve a apresentação dos personagens que viriam substituí-lo de uma maneira ou de outra. Mas enfim, isso não importa, porque para o leitor de quadrinhos, mesmo aquele calejado como eu, que sabia que ninguém fica morto por muito tempo, foi muito impactante. Agora, e para a galera em geral que não sabia, né, quem não é leitor de quadrinhos, mas conhece o Super-Homem, é um dos personagens mais conhecidos do mundo, né, por quem lê ou não, porque é um cara que atinge todas as mídias, animação, cinema, tá em camiseta, lancheira, todo mundo conhece o logotipo do Super-Homem, então isso abalou mesmo, assim, sabe, a cultura pop. Matérias de TV, revista, jornal, todo mundo estampou lá, o Super-Homem morreu. Deu certo, né? Foi uma jogada de marketing bem legal. Agora a gente vai analisar a história por trás desse golpe de marketing. A editora Abril, na época, não estava no momento cronológico que foi lançado nos Estados Unidos. Então o que eles fizeram? Eles lançaram essa revista, num formatinho bem especial. O papel é couché, que é uma coisa que não estava acostumada a lançar, né? A Abril lançava no LWC, que é um papel um pouco menos brilhoso. E aí com esse efeito laminado aqui, tá vendo? Do logotipo sangrando, e esse logotipo ficou famoso por muito tempo. E eles lançaram uma outra versão dessa revista que vinha, e a gente vai ver isso aqui depois, um kit com vários brindes. Mas no final do vídeo eu mostro com mais detalhes. Agora a gente vai para a história em si. E eu, como sempre, preparei um show de imagens aí para vocês acompanharem enquanto eu vou contando o que é, na verdade, uma grande história de batalha. Não tem muito argumento. Então era uma coisa que estava bem em voga aí no início dos anos 90, até meados para o final dos anos 90. Muita imagem, os entendedores entenderão, poucos argumentos, poucas histórias. Então vamos ver esse show de imagens preparados pela equipe da DC Comics nessa história que se espalhou por 7 títulos da DC na época. Vamos acompanhar aí. Bom, então a gente vai ver logo no início da história, né, o Apocalipse. Eu achei legal essa jogada que eles fizeram de não mostrar totalmente o monstro. A gente vai ver ele destruindo tudo, esmagando passarinho, matando animal, destruindo estrada. Ele vai tipo uma força da natureza, mas a gente não sabe bem porquê. E ele está com o braço amarrado. Não se explica da onde que ele veio, quem criou, por que ele está fazendo o que faz. Nada disso é explicado. É como se fosse realmente uma força da natureza. Mais pra frente isso vai ser explorado, mas nesse gibi que a gente vai falar hoje não. A gente está preocupado aqui só com o combate. Bom, a Liga da Justiça, na época ainda não era essa liga que a gente conhece hoje, né? Ela estava bem diferente, os personagens que compunham eram diferentes. Aí tinha o Gladiador Dourado, Besouro Azul, Guy Gardner, a Fogo, a Gelo. Era uma liga, assim, vamos dizer, de segunda liga. Eles são acionados para poder fazer esse primeiro combate ao Apocalipse e eles vão levar uma sova, cara. E enquanto isso o Super-Homem está dando uma entrevista na televisão, falando sobre a vida dele, sobre a Liga de maneira geral. Então vai sendo feito um contraponto entre essa entrevista do Super-Homem e o combate da Liga, que na verdade eles apanham muito, muito mesmo. Ninguém consegue dar conta do Apocalipse e ele está literalmente dando uma surra na Liga da Justiça com um braço atrás das costas, amarrado. Eu não sei que tipo de metal esse tipo de colete que ele está usando é feito, mas é tão forte que consegue prender o braço dele atrás das costas, e ele vai dar uma sova na Liga da Justiça, literalmente com o braço atrás das costas. E aí tem alguns personagens que ainda não tinham sido apresentados aqui para os leitores, justamente porque a Abril fez esse pulo cronológico para não perder o hype, né, cara? Eles fizeram, eu acredito que o certo, mas não tem nenhum texto explicativo
dizendo quem são os personagens que a gente não conhece. Bom, no finalzinho dessa primeira história, o Super-Homem vê lá na televisão, quando ele está dando entrevista mesmo, que a Liga está levando essa pancada, essa sova, né? E ele parte para ajudar. E ele chega na hora para segurar o Gladiador Dourado, que tinha levado uma paulada ali, e sai voando. O Super-Homem pega ele e segura e impede que ele caia, né? Que ele vai ao chão, preparado então para poder fazer o seu início de combate ao Apocalipse. Essa história que tem desenhos e argumentos do Dan Jurgens e arte final do Rick Burchett, e foi publicada em Liga da Justiça número 69 de 1992. Então vocês viram aí que o bicho tá pegando, né? Um cara tão poderoso que consegue com uma mão só dar conta da Liga da Justiça inteira. Agora vamos acompanhar a segunda história da revista, lembrando que são 6 histórias nesse almanaque. Vamos lá? Essa segunda história foi publicada em Superman número 74 de 92. Também tem desenhos e argumentos de Dan Jurgens e arte final de Brett Breeding. É intitulado Apocalipse com Y. E esse nome, a curiosidade, é que foi dado pelos próprios personagens, né? Ele não tinha sido batizado de maneira alguma antes, porque inclusive ele nem fala. Ele é irracional. O Apocalipse é simplesmente um Hulk piorado, vamos dizer assim. Bom, o cenário é de total desolação. Tem personagens gravemente feridos aqui. O Besouro Azul, por exemplo, está muito mal. E aí a Máxima, essa personagem aí que surgiu nas histórias do Super-Homem, né? Vai levar o cara para poder sofrer os primeiros atendimentos. E aí uma jogada que o Dan Jurgens faz é mostrar as consequências dessa batalha, porque a gente está acostumado a ver batalha de super-herói, onde o quebra-pau come solto, mas nada acontece com os cidadãos. E aqui a gente vai ver uma casinha de família, onde tem um garoto que inclusive nem gosta do Super-Homem, acha ele careta, sofrendo as consequências diretas desse combate. A casa dele é destruída, o carro, e o Super-Homem chega ali para poder dar um help e salvar a família. E aí começa o primeiro combate mesmo, e o Super-Homem sente que o bicho é bem poderoso, tão poderoso a ponto de ser uma ameaça real para ele. Aí os justiceiros estão lá juntos com o Super-Homem para tentar fazer esse combate, impedir o cara de qualquer maneira. E aí a gente vai começar, o Dan Jurgens começa a mostrar pedacinhos do monstro. Eu achei isso uma ideia bem legal, e ele tem um visual, eu achei bem maneiro. Até hoje eu acho um visual maneiro. Inclusive ele tem o desenho dele numa das apostilas lá do curso, a apostila de monstros. Eu coloquei como desenhar aqui o Apocalipse, que eu acho realmente um visual bem maneiro. E o Dan Jurgens, um desenhista extremamente eficiente. As páginas dele são muito bonitas, muito dinâmica. A anatomia dele também eu acho bem legal. E aí a gente vai ver o que eu estou falando, né? As consequências desse combate para um cidadão comum. E aí o Super-Homem, no finalzinho dessa segunda história, o Apocalipse deu a sova que precisava dar e continua partindo em direção à metrópole. Essa história começa sempre no interior, né, em direção ao grande centro. Então, nesse subúrbio aqui, essa pequena casinha sofrendo, o Super-Homem tem que escolher entre salvar a família ou deter a ida do Apocalipse. Uma escolha de Sofia. E assim termina a segunda história. Então, como vocês estão vendo, é uma história de quebra-pau, né? É ação acima de tudo, mas a gente aqui já vê alguma interferência de apresentar uma coisa que não era muito comum, como o combate de criaturas que são semideuses afeta o homem comum, né? E aí a gente vai ter um pouquinho mais dessas consequências nessa terceira história. Vamos acompanhar aí. A terceira história foi publicada na revista Adventures of Superman, número 497 de 1992. Ela vai ter texto de Jerry Ordway e desenhos do Tom Grummett, que a galera deve lembrar um pouco mais da série dos Novos Titãs. Logo assim que a dupla do Paris e o Wolfman saiu, entrou o Tom Grummett nos desenhos. E também depois ele vai pegar um personagem que ficou muito querido aqui no Brasil, que é o Superboy de jaquetinha. E a gente pode falar mais dele depois. Bom, então aqui está aquela escolha de Sofia. O Superman tenta impedir um pouco o avanço do Apocalipse enquanto vai lá fazer o resgate daquela família. Tem esse personagem também, Bloodwind, que é um personagem que desapareceu da DC Comics. Ele era um personagem meio Doutor Estranho da DC Comics, né? Ele tinha poderes místicos, ele falava com os mortos, coisas assim. Bom, o Apocalipse não fica parado por muito tempo. O Superman consegue salvar a família, mas o Apocalipse se põe em movimento, destruindo
tudo que está à sua frente, carro de polícia, helicóptero, ele vai avançando no interior dos Estados Unidos em direção à metrópolis e criando esse rastro de destruição. O Super-Homem ainda tem, nesse ponto, a ajuda de alguns dos justiceiros, né? A Máxima, por exemplo, está aqui intervindo. E a gente vai ter essa versão do Lex Luthor e da Supermoça, que ainda eles vão aparecer mais na história aqui, e decidem, por enquanto, não intervir. Eles aqui são benfeitores, ainda não. O Luthor aqui é um Luthor diferente. Mas eu não vou entrar em detalhes por enquanto. Mas o Super-Homem e a Máxima combatendo juntos, tentando impedir o Apocalipse, essa grande explosão aqui, a Máxima fica bem detonada, o Super-Homem também, e no finalzinho da história quem chega é o Guardião. Lembra dele do projeto Canus, aquele cara criado pelo Jack Kirby. Então vamos para a quarta história, que é justamente rumo a Metrópolis, onde tudo vai culminar, né, com uma tragédia. Acompanha aí, vamos lá. A quarta história se intitula Apocalipse Está Chegando, foi publicada em Action Comics número 684, tem argumento do Roger Stern e desenhos do Jackson Weiss, que eu lembro mais como sendo o ilustrador do Flash. E aí a gente vai ter mais destruição à vista, o Apocalipse destruindo, jogando carro para cima, caminhão, ele vai destruindo ponte, o Super-Homem no rastro dele. Até que ele chega num shopping, né, desses shoppings de estrada. Ele entra no shopping e ele vê uma televisão gigante anunciando um combate que vai acontecer na arena de Metrópolis. E ele fica com aquilo na mente. O Apocalipse, essa mente bem limitada dele, combate na arena de Metrópolis. O Super-Homem chega lá, vai dando confronto a ele. Nesse momento, o Lex Luthor e a Supermoça decidem que vão tentar dar um help nesse combate do Super-Homem. A Lois e o Jimmy estão fazendo uma coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida, que eles estão fazendo uma cobertura do evento, né, uma cobertura jornalística para um jornal, mas a Lois está narrando o evento como se fosse para o rádio. Bem estranho isso aqui, mas eu entendo. Vamos lá, liberdades artísticas. Bom, o combate acaba chegando lá no Projeto Cadmus, né? E vai entrar o Habitat, que foi criado pelo Jack Kirby, aquela cidade feita de árvores. O pau continua quebrando ali, o Guardião, o Super-Homem e o Apocalipse na briga. E no final ele destrói mais uma coisa, o Guardião e o Super-Homem ficam detonados. O Super-Homem apanha muito, muito mesmo no decorrer da história. E o Apocalipse, saltando igual o Hulk, parte para Metrópolis. E aqui a gente chega na quinta história, estamos chegando já no final da revista, que se intitula Campo de Batalha. Todos os capítulos são permeados por essa capa preta e o logotipo sangrento do Super-Homem. Eu lembro que na época vendia muita camiseta com esse logotipo sangrento. Vamos acompanhar então a quinta história. Essa história foi publicada em Man of Steel número 19, de 93, e aí tem desenhos do John Bogdanove, que eu lembrava, na minha memória afetiva, era um desenhista que eu não gostava, mas eu gostei tanto dos desenhos dele aqui, que eu estou pensando em pegar tudo que eu li do Super-Homem e reler com os desenhos dele, porque eu achei um desenhista extremamente eficiente. Argumentos da Louise Simonson. Lembrando que isso tudo foi orquestrado, tá? Os roteiristas foram todos coordenados como uma equipe. Aqui a gente vai ter o visual do Apocalipse total. Ele já está sem nenhum tipo de traço daquele uniforme que cobria. E a briga vai ficando cada vez mais feia, o Super-Homem cada vez mais detonado, a mídia cobrindo tudo como se fosse um grande espetáculo. As imagens aqui já vão ficar maiores, quase como splash pages, acho que propositalmente, porque vai se encaminhando para esse combate magistral do final, né? Que aí são imagens enormes, assim, para ficar realmente diferenciado. E o Apocalipse, ele consegue fazer uma coisa que não aparecia em muitos quadrinhos, ele consegue ferir o Super-Homem, tirar sangue do Super-Homem, é bem sangrento o combate. A Supermoça aqui, que não é a prima do Super-Homem, é uma criatura feita de plasma, ela é tipo um alienígena, ela entra no combate, mas também apanha. E aí o Lex, como eu já falei, era um cara do bem aqui, ele determina que os funcionários dele, o exército particular dele, entra no combate também para ajudar o Super-Homem, com umas armas aqui de raio que ele acha, o Lex, que podem ajudar no combate. E
Enquanto isso, o combate mano a mano do Super-Homem contra o Apocalipse continua pegando fogo, e o Super-Homem já está todo ensanguentado, todo quebrado. E aí a gente vai agora para a última etapa, o capítulo 6, que vai culminar com a morte do Super-Homem, o dia em que o Super-Homem morreu. E eu confesso que eu fiquei bolado com essa história. Fiquei, mesmo sabendo... Sabe que ficava aquela pulga atrás da orelha? Pô, será? Será que vai entrar um outro personagem? A gente ficou assim meio mexido na época. Mas eu vou entrar com mais detalhes no finalzinho da história, depois que eu acabar de contar tudo. Vou amarrar direitinho esses sentimentos com vocês aí. Vamos lá para a última história. A fatídica história da morte do Super-Homem aconteceu em Superman número 75 de 1993. Essa história ela é toda feita em splash pages, então você não tem quadrinhos, é toda desenhada em splash pages. Todas as páginas são quadrinhos únicos. Tem texto e desenhos de Dan Jurgens, arte final de Brad Breeding, e é muito impactante, é muito violenta e é, como eu falei logo no início do vídeo, só de imagens, só imagens. Cada página uma splash page muito bonito, cada página é um pôster, cada página dessa história é um pôster. E eu acho que aumenta a dramaticidade, você vai vendo que a coisa está realmente se encaminhando para o pior, né? E um personagem que a gente ama tanto, sofrendo assim. Você nunca tinha visto o Super-Homem sofrendo tanto assim, tanto sangue, tanta dor. Realmente, muito, muito impactante esse quadrinho. Até hoje, muito impactante. Apesar de toda a carga de marketing que tinha por trás dessas histórias aqui, dá para ver que os caras se esforçaram. Os desenhos do Dan Jurgens estão brilhantes e é triste de ver. E ao mesmo tempo é bonito de ver todo o esforço que o Super-Homem não mede esforço, sabendo que ele vai até o fim nessa missão de combater o Apocalipse até o final, quando ele consegue matar o monstro, ele quebra o pescoço do monstro no soco, só que o monstro também, como numa boa luta de boxe, desfere um golpe mortal e os dois caem ao mesmo tempo. A televisão passando aquilo, né, as pessoas assistindo, os colegas dele também feridos que não podem fazer nada, todo mundo assistindo aquela cena, né, de desolação, a cidade toda destruída, pessoas morreram e o Super-Homem está lá, ele está preocupado. Eu consegui, e a Lois está abraçando ali o Super-Homem, né? E no final, essa cena onde o Super-Homem cai, a capa dele em frangalhos, assim como fosse uma bandeira meio mastro, muito triste. E assim termina, e no final a editora Abril colocou uma página dupla preta que encerra a morte do Super-Homem. Lembrando que essa história foi republicada já pela Panini, mas eu acho que está esgotado, e aquela coleção de graphic novels da Eagle Moss também já republicou essa história, mas creio que não está muito fácil de encontrar. Mas fica aí a dica dessa história que realmente marcou e reverbera até hoje. Vocês vão lembrar que Batman vs Superman, o cineasta Zack Snyder, o visionário Zack Snyder, matou o Super-Homem lá, né, na história, justamente contra o Apocalipse. Nós tivemos a animação onde o Super-Homem morre também contra o Apocalipse. Então isso aí reverbera até hoje. Isso ainda eu não sei se nos quadrinhos isso é citado, porque teve depois o Renascimento, aí já não estou acompanhando, eu não posso afirmar. Mas eu sei que isso é lembrado até hoje como um grande evento dos quadrinhos. Bom, no começo eu falei que a editora Abril tinha lançado duas versões desse gibi, né? Uma versão era só o quadrinho, a outra versão era esse kit aqui, que vinha com... eu tenho o plástico ainda guardado, a morte do Super-Homem, vinha aqui tudo no saquinho, e aí a gente vinha com a revista com a história completa, que é essa que eu mostrei para vocês. A gente tinha um pôster exclusivo, o pôster não está aqui, está guardado em algum lugar, eu não quis desenrolar, mas era essa imagem aqui, super baixo astral, né, cara? Muito baixo astral, do enterro do Super-Homem. Eu não tive coragem de pendurar isso, não. Eu deixei guardado mais como um documento histórico. Eu tenho também aqui, eu guardei o recado da Devir. Quem lembra, quem é leitor, quem acompanhava quadrinho importado, o recado era um jornalzinho feito pela Devir, onde eles informavam os lançamentos do mês. Eu guardei também. Isso aqui não vinha no kit, tá? Isso é meu. No kit também vinha a revista News Time, que era um encartezinho feito aqui com a cobertura feita pela imprensa
do mundo dos quadrinhos, né, ali lá do Super-Homem, da DC Comics, dentro do universo dele. Então a cobertura da morte do Super-Homem feita pela revista News Time, isso também fazia parte do brinde. Vinha uma cópia americana da revista, né, em inglês, com a morte do Super-Homem, que é justamente aquela última história. Tinha esse jornal também aqui, o encarte da morte dele, dentro da revista. Aí eu tenho uma coisa aqui que não vinha na Editora Abril, mas eu tenho que vinha na Americana. Aqui, ó. É a braçadeira de luto do Super-Homem, que aqui a ideia era você colocar aqui no teu braço, você dizer que você está de luto pela morte do herói. Isso vinha na edição americana. Eu sinceramente não lembro como eu tenho isso aqui. Eu acho, bom verme que sou, que eu comprei também a americana. E esse card, que também acho que vinha só na edição americana. Lembrando que as histórias complementares foram publicadas pela Editora Abril na revista do Super-Homem, nos títulos da DC Comics, de maneira geral, que aí vai apresentar os outros personagens que viriam a cobrir o papel do Super-Homem nessa ausência dele. E logo depois, mais pra frente, a Editora Abril lançou o Retorno do Super-Homem, aí também outra edição especial, e o Super-Homem volta com cabelo bem brega, com mullets, uma coisa aí bem... E aí depois o Super-Homem sofreu muito na mão dos roteiristas, muito mesmo. Mas isso é história para outro vídeo, não é para hoje não, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado de relembrar esse momento triste, dramático, ao mesmo tempo muito esperto das histórias em quadrinhos, que foi a morte do Super-Homem, que alavancou venda, trouxe leitores novos, não sei se eles ficaram, mas realmente muita gente comprou esse gibi, né, para ler, voltou ao hábito de leitura aí. Então, como evento, funcionou muito bem. E como eu disse, para o bem e para o mal, porque depois isso acabou se tornando uma prática recorrente, de 6 em 6 meses tinha um grande evento, mata alguém, mundo explode, vamos zerar tudo. E isso foi uma das coisas que me afastou, confesso, da leitura mensal de quadrinhos de super-heróis, porque ficou muito chato, muito batido. Quando tudo é especial, vocês já sabem, né? Nada é especial. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu volto na semana que vem com mais Museu dos Quadrinhos, mais edição de colecionador, e eu vou deixar aqui do lado, né, no finalzinho, dicas de outros vídeos aqui do canal. Se você está chegando agora, fica à vontade para explorar nossa playlist de Museu dos Quadrinhos e edição. Já temos mais de 100 vídeos aí para você maratonar e matar a saudade desse tempo tão bom, beleza? Vou ficando por aqui, se cuidem, e a gente se vê semana que vem com mais um Museu dos Quadrinhos do curso de desenho Gico HQ. Tchau, pessoal! Para o Alto Avante!